Verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importas que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém. Pai Celestial, fala conosco mais uma vez, através de sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A mesma voz. Poder ser. Não pode ser outra voz. Agora, quando nós colocamos o tema mesma voz, nós lembramos de Gênesis capítulo 3. Ali no jardim do Éden, quando o homem caiu, a voz de Deus o chamou: Adão, Adão, aonde estás? E ele disse, depois de muito se esconder em folha de figueira, como o homem hoje se esconde em religião, se esconde em denominações, em credos, em dogma. E ele chegou uma hora que ele não podia se esconder mais, não tinha onde se esconder. É verdade. Ele disse: eu ouvi a tua voz. Agora ele conhecia a voz. Eva ouviu a voz da serpente e não era a mesma voz que procurou Adão. Era outra voz, citando a mesma palavra. Era uma outra voz citando a mesma palavra. Nos faz lembrar quando o menino Samuel estava sendo criado por Eli, ali no templo, e Deus não falava mais com Samuel, com Eli. E a voz chamou Samuel. Agora veja, que essa voz era a mesma que chamou Adão. Era a mesma voz que falou com Moisés na sarça. Era a mesma voz que falou com Jacó, a mesma voz que chamou Abraão. E chamou Samuel, e Samuel não conhecia a voz. É verdade. E a voz era parecida com a voz do sacerdote, do sumo sacerdote ali, porque ele correu a ele. Disse: Senhor, o Senhor me chamou? Disse: não. Vai dormir, menino. Aí novamente Samuel foi novamente a Eli, porque a voz era parecida. E Eli, na terceira vez, entendeu que era o Senhor que o chamava. Agora, Deus não tratava mais com Eli, mas Eli falava a mesma voz, tinha a mesma voz de Deus, o mesmo tom. Samuel pensou que era um sacerdote. Às vezes nós pensamos quebrando, mas não é. Glória. Às vezes nós pensamos que é a mensagem, mas não é a mensagem. Glória. É que a pessoa acostumou a falar aquela mesma voz. Aquela pessoa escutou demais aquela voz, mas não é a mesma. Não é a mesma voz. É parecido. E a voz que eu do céu,
essa voz é a mesma que diz: sai dela, povo meu. É aquela voz que diz: eis que eu estou à porta e bato. É aquela mesma voz que falou com a mulher junto ao poço. Amém. Conversou com Zaqueu. É a mesma voz que conversou com os doutores quando tinha 12 anos. Louvado seja E nos dias da voz do sétimo anjo. É a mesma voz. Amém. Não é outra voz, não. Agora, é a mesma voz e a mesma mensagem. Amém. Agora, a voz está onde hoje? Está na esposa. A voz já está na noiva. Porque o noivo e a noiva se casaram e se tornaram um. Então a voz está nela. Amém. O espírito e a esposa falam a mesma coisa. Amém. A mesma coisa. A mesma voz. Vamos ler aqui alguns parágrafos da mensagem. Agora, o irmão Brana diz que todo o inferno. Agora, o que é inferno? O inferno é a quinta dimensão, né? Agora, o inferno está em carne hoje. O inferno desceu à terra. Deus desceu à terra em 63. É verdade. Então, 40 anos depois que o irmão Brana teve aquela visão, aquele arrebatamento que ele teve do inferno, depois que a espingarda explodiu na sua perna, e ele foi levado até aquela dimensão e viu aquelas mulheres de olhos pintados e fala com grunhido, coisa mais horrível. E foi em 1923, quando ele fez um propósito a Deus, que se Deus tirasse ele dali, ele ia servir a ele. Agora veja bem, 40 anos depois, ele estava no shopping. E lá ele ouviu a mesma voz, o mesmo grunhido em carne. Umas mulheres espanholas, umas americanas. O inferno estava na terra. Agora, o céu estava na terra. Amém. De um lado era o céu, do outro lado era o inferno. Porque o céu era uma pessoa. Quando nós falamos de céu, nós falamos de paraíso, lugar de gozo, de paz, de segurança, né? Jesus era o céu. Ele disse para Nicodemos: o filho do homem que está no céu, mas ele estava no telhado. Ele estava em cima do telhado ali, porque era calor, ele estava conversando. Ele disse: o filho do homem que está no céu. Mas Nicodemos mesmo assim não viu. Então agora os céu e inferno se encontram no shopping. Ele pediu a sua esposa para ela: vamos embora. Ele recordou 40 anos atrás. 40 é uma geração, é um número de julgamento. É verdade. O inferno em carne. O inferno tinha se encarnado em 1945 em Hitler, Stalin, Mussolini, e trouxe uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. Não entramos em detalhe, mas vimos isso na festa das trombetas. Agora o inferno em carne. O céu também está no céu. Amém. Porque aquele anjo desceu e materializou-se. Aí Jesus não é mais conhecido como Jesus. Jesus é conhecido como Brana. Amém. Amém. Glória a Deus. Como Jeová, não era mais conhecido como Jeová, era conhecido como Jesus. É verdade. Porque é onde a igreja encontra a sua porta estreita, o seu caminho apertado. Porque a fé vem pelo